Irmãos, agora antes de eu começar, eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe durante estes momentos. Bom Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos neste congresso e agradecer-te por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações. E agora, Senhor, quero entregar estes momentos nas tuas mãos para que possamos escutar a tua voz, cada um de nós, de acordo com a tua vontade. Senhor, tu conheces os nossos corações, conheces tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos. Por isso, como ouvimos esta manhã, Senhor, que tu possas usar a tua palavra como martelo que esmiuça a terra, para que todos os nossos excessos possam ser retirados e tu possas ver em nós aquilo para o qual tu nos criaste e para o qual o Senhor Jesus efetua tão grande salvação, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e reconhecida. É neste propósito que nós estamos aqui. Reconhecemos o que somos, mas sabemos quem tu és. Por isso nós te pedimos e agradecemos tudo e fazemos no nome do Senhor Jesus. Então o nosso tema é desafiador. É um tema que nos ajuda a pensar que não há possibilidade de nós termos uma placa de trânsito que se chama estacionamento. Nós estamos ou a caminhar numa subida de forte inclinação, ou estamos a deslocar-nos numa descida de forte inclinação. Na nossa caminhada cristã não há a placa de estacionamento. Ela não existe no código, no nosso código. E eu queria reler novamente o versículo que foi base para o nosso cartaz. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta-te, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Qual é o pano de fundo quando Jeremias escreveu estas palavras? Isso me fez pensar muito. Jerusalém tinha sido destruída. O povo não atendeu àquilo que o Senhor estava a transmitir durante tanto tempo, não só através de Isaías, mas através de todos os profetas do pré-exílio. O Senhor havia cumprido o que falou por intermédio desses profetas. Agora restava o recurso à misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Jerusalém estava assim porque não escutou a palavra de Deus. E agora? É a pergunta que nós temos de fazer nós mesmos. O que aconteceu antes do ano 500 a.C.? E agora? Nós temos algumas citações que nos ajudam a pensar sobre estes últimos tempos. 2 Timóteo 3:1 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, Deus já nos está a alertar. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Efésios diz: nós precisamos de remir o tempo, diz Paulo à igreja, porque os dias são maus. Mas há uma coisa importante, irmãos, e nós não podemos esquecer. Agindo eu, quem impedirá? Então nós temos três realidades nestes versículos.
os dias são maus, precisamos de usar o nosso tempo com cuidado, mas crendo que Deus é Deus, que continua a ser Senhor. Então, irmãos, vamos procurar olhar para dentro de nós. Vamos procurar tirar a trave que talvez nós tenhamos, mas que é tão difícil de ver. Irmãos, não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Eu olho para a irmã Conceição e eu vejo os ciscos todos no olho dela. Mas eu tenho dificuldade de ver a trave que está no meu olho. Se o Senhor Jesus disse, é porque é real, irmãos. Todos nós temos dificuldade em ver a trave que está nos nossos olhos. Então, se nós fizermos isso e procurarmos diante do Senhor, pedir-lhe a Ele, para que Ele nos ajude a ver isso, nós vamos começar a agir agora. Amém. Então temos um slide ali que os irmãos estão a ver. É um slide interessante, porque temos 3 chefes de Estado. Primeiramente é uma visita de Estado do governo cabo-verdiano. A segunda imagem é a visita do presidente da Guiné-Bissau. E que, se não está cá, deve estar a chegar porque ele é o convidado de honra na celebração dos 50 anos da Revolução. Ele próprio irá discursar na Assembleia da República. Todas estas visitas, primeiramente foram convidados, ou pelo menos houve uma tentativa de aproximação para que houvesse convite. Depois há toda uma preparação que está subjacente a isto. A sua própria apresentação, reparem na fotografia que nenhum deles tem uma gravata igual. Não sei porquê, mas é protocolar. Mas também nenhum deles vem com uma cor diferente no seu fato. É um fato escuro. Há uma série de coisas que são protocolares para estes encontros. Qualquer um deles também já trabalhou os seus discursos que irão fazer nestes dias em que vão estar frente a frente e que vão usar para a comunicação social. Agora surge a primeira pergunta para nós. Como é que estamos diante do Senhor? Nós já fomos convidados, irmãos. Fomos desafiados, cantamos que somos guerreiros e guerreiras, que batalhamos diariamente. É interessante que todas as imagens do cristão são imagens que, se foram trabalhadas, são trabalhadas e estão em movimento. Somos um rebanho. E um rebanho, normalmente, nem no curral está quieto, as ovelhas. Elas andam sempre de um lado para o outro. Andam toda a noite a mexer. Nós somos um rebanho do Senhor. Ainda por cima comparados às ovelhas, não é? Já sabe, não vou falar sobre isso, não. Nós teríamos pensado muita coisa. Mas, irmãos, a pergunta é, como é que nós nos preparamos para esse encontro? Relembremos uma coisa. Enquanto eu preparava, houve muita luta interior. Eu próprio e a Olga conversámos bastante sobre o que íamos falar. Cada um pensou separadamente depois o que íamos falar. Nós pensávamos assim, mas eu não consigo pensar noutra coisa. E a Olga dizia a mesma coisa, porque houve uma irmã que queria que a Olga falasse sobre um outro tema, mas a Olga vai usar um dos temas e outro não. Aliás, já viram isso, para quem sabe o que é que pediu a Olga. E eu pensava assim, como é que o povo de Deus se preparou para um encontro com o Senhor? Os irmãos lembram-se que o Senhor disse a Isaías, ainda que 2 homens que eu amo, não amei, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos, que eu amo, entre
intercedessem por esta nação, eu não os escutaria. Lembram-se? Isto me fez estremecer. Como é que eu me apresento diante do Senhor? Deus não está preocupado nem com a cor da minha gravata. Não uso agora. Houve tempos em que eu não podia subir ao púlpito sem gravata. E algumas vezes que eu dei a minha gravata, a Teresa está aqui, lembra-se naqueles tempos em que eu tirei a minha gravata e dei ao pregador, porque ele não sabia que era quase obrigatório pregar de gravata, não é, lá na igreja. Então eu tirava a minha gravata e dava a ele, para ele levar para a coisa. Não importava se estava a condizer ou não, não é? Precisava levar a gravata. Irmãos, não é com isto que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com o tipo de saias que eu uso, o tipo de calças que eu uso, o tipo de blusa que eu uso, o tipo de camisa que eu uso. Nem se eu uso cabelo comprido ou curto. Ele está mais preocupado com algo diferente. E nós encontramos essa citação em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantos de nós não nos vangloriaríamos perante Davi? Eu jamais faria uma coisa como fez Davi. Tomaria a mulher de outro, nem pensar. Os meus olhos não olham para isso. O meu coração não está propenso para isso. E mais matar o marido dele, nem pensar. Oh, Davi, ficas a anos de luz na minha espiritualidade. Eu não há nada disso, irmãos. Nós vamos ver quem somos realmente daqui a pouco. Aquilo que Deus está preocupado é com o seu coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez tantas asneiras, irmãos. Parece-me da morte ainda foi contar o povo. Querem mais asneiras? Não, nem vale a pena, porque a gente nem sabe. Olha, só rodeado da trupe que ele estava. Todos os que eram puros, santos e irrepreensíveis estavam com eles. Lembram-se, irmãos? Todos os endividados, todos os atormentados, eram esses que há exército glorioso de Davi. Tipificava cada um de nós, irmãos, como igreja. O Senhor não veio buscar os santos, os puros, os imaculados. Ele veio buscar pecadores. Aquilo que Ele quer de nós é uma coisa diferente. É algo que não tem a ver com o exterior. Ontem conversava com o irmão Eberson sobre uma coisa interessante. David Pauling me show quando foi ao Brasil. Essa parte eu depois comecei a rememorar, a rebobinar, não é? A nossa cassete. Eu não tenho nenhum comentário, mas sei que a última vez que ele esteve nos Estados Unidos, David Pauling me show foi completamente escandalizado. Porque ele viu uma irreverência tal na igreja que ele não conseguia aceitar. Problema cultural. O irmão Eberson dizia assim: se o irmão for ao Brasil, o irmão não vai poder beber uma cervejinha lá em público, não é? Porque os irmãos ficam escandalizados. Aqui ninguém fica escandalizado por beber uma cerveja, mas lá ficam. Se o irmão for a maior parte das igrejas na Alemanha, também não pode fazer. Se o irmão for para o Oriente, há alguns tratamentos que o irmão não deve fazer. O irmão não se pode dirigir a uma senhora sem primeiro dirigir-se ao marido e perguntar como está. E se a esposa, aquela senhora, não estiver acompanhada, ela primeiramente perguntará como está o senhor, seu marido. E ela responde: bem, e a senhora como está? Nunca deve ultrapassar estas limitações, senão escandaliza. Mas não é isso que Deus está preocupado, meu irmão. Deus não está preocupado nem se você entra e sai do culto. Nem se você consegue manter-se no culto 4 horas, ou se você vai orar às 4 da manhã, ou se vai orar às 5, ou se vai começar a orar à meia-noite. Não, irmão, Ele está preocupado com o seu coração. Com tudo o que você é na realidade. Então, vamos parar e pensar uma coisa. Primeiramente, o que é Deus para mim? O que é Deus para mim? Segundo, o que eu sou afinal? E eu não vou entrar agora, a partir de agora, não vou falar mais sobre conceitos humanos, irmãos. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quem é Deus? E quem eu sou? E quem são os outros para mim?
São as três grandes áreas. Quem é Deus, quem eu sou e quem são os outros. E nos outros vamos ver três áreas diferentes. A família, a igreja e a sociedade. Então vamos para o próximo e vamos ver o que é Deus para mim. Então, em primeiro lugar, irmãos, é um Deus que me ama. E Ele me ama indistintamente da minha fidelidade ou da minha infidelidade. Ele me ama em qualquer circunstância. O meu Deus é um Deus de recomeços. É um Deus que está de braços abertos. É um Deus que espera por mim que eu chegue à entrada do caminho para que Ele corra para mim, me abrace, me beije, me limpe completamente, me dê um novo vestido, me ponha um anel na mão e sapatos nos pés. É um Deus que me ama. Diz-nos João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, Deus não fica triste consigo só porque você hoje se descaiu. Não, irmão. Deus espera a sua recuperação. A expectativa de Deus é que nós nos voltemos para Ele, porque Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus que me ama e espera constantemente para que eu volte para Ele com o coração contrito, dizendo: Senhor, eu pequei. É um Deus que me tira o medo. E eu agora vou ter... Estou com medo, porque sabem o que é, irmãos? Eu não estava a contar com isto, pensava que eu tinha o comando, então eu ia lendo. E o que nós encontramos sobre Ele tira o medo. O irmão pode ler, por favor, em voz alta, irmão, que é mais fácil para si. Isaías 41:10. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu irmão, nada, nenhuma circunstância me afasta das mãos poderosas do meu Deus. Ele me ampara, Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele me faz tudo. Ele faz tudo por mim, meu irmão. Ele faz tudo por si. Ele faz tudo por nós. Nada para Ele é impossível. Ele é o Deus do céu. Amém? É o Deus que cuida de mim. Pode ler? Guiai, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, quantas vezes nós carregamos coisas que não devemos? Quantas vezes carregamos coisas que não devemos? Há algum tempo atrás, eu vou quebrar aquilo que eu disse antes. Vou dar algumas ilustrações que eu acho que é importante. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, estava a falar com um jovem, ele disse-me assim: eu tenho vergonha de contar isto a Deus. Eu disse: jovem, meu querido, tem vergonha de quê? Deus já viu tudo. Deus estava lá quando você fez tudo. Tem vergonha de quê? Nós não precisamos ter vergonha de nada. Precisamos de confessar. Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz aquilo que não devia. Não tínhamos vergonha de Deus, irmãos. Ai, mas eu fiz isto, como é que... Conta, Deus estava lá. Deus estava lá. Quando eu fiz tudo aquilo que não devia. Não tenho vergonha de Deus. Senhor, Tu sabes o que eu já fiz. Ele cuida de mim. E Ele me exalta no tempo certo. É um Deus que está sempre comigo. Todos os dias, até à consumação do século. Irmãos, não vamos considerar o que está antes, que é muito importante, não é? Nós temos uma missão para cumprir. Mateus 18 a 20. Mas esta promessa gloriosa. O Senhor disse: eu não te deixo nem desamparo. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Vocês se arrependem de muita coisa, mas eu não me arrependo de nada. Porque tudo o que eu faço é de acordo com a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. E tudo aquilo que eu permito na minha vida, ou na tua vida, é porque eu quero. Porque isso vai servir para limar as minhas arestas, para tirar tudo aquilo que não presta da minha vida e que fere os outros. Vocês sabem, irmãos, que quem trabalha na parte metalúrgica sabe que não pode haver rebarbas. Sabem porquê? Porque a rebarba fere.
Se alguém passa a mão, corta. As rebarbas têm de ser cortadas. As esquinas têm de ser facetadas. Para que não cortem. E é isso que Deus está a fazer na minha vida, na vossa. Às vezes custa. Vai tanto. Temos um irmão nosso na fé, judeu, e ele tem uma expressão muito gira, que na altura foi um choque tremendo para mim, talvez para os irmãos, mas eu explico já. Deus é um Deus que lixa muito bem a gente. Sabem porquê é que Deus lixa muito bem a gente? Porque Ele quer-nos polidinhos. Porque primeiro começa com uma lixa grossa, depois com uma lixa mais fina, depois com aquela última de acabamento. Porque era assim que antigamente as senhoras se viam ao espelho. Era quando o espelho estava completamente limpo. E estava tão bonito que reflete a imagem da pessoa. Irmãos, Deus sabe utilizar a lixa própria no momento certo. Desde o grão 16, que é o mais... Eu digo isto porque eu trabalhei nessa área. Desde o grão 16 até ao grão 1200, que é o mais fininho, que é como que se faz o antepolimento do ouro, ele utiliza qualquer uma destas granometrias. As irmãs só sabem aquelas das unhas, não é? Variamente os 180 e os 220, que é para não estragar muito, não é? Mas há mais grãos, há mais forte e há mais suave também. Então, irmãos, dentro deste parâmetro, Deus utiliza isso para fazer em nós a obra que Ele quer. Para que nós possamos aparecer diante dEle, como o Senhor Jesus disse. Eu quero apresentar para mim uma igreja gloriosa, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa. Mas é um Deus que me dá paz. Veja o que o Senhor Jesus disse, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Então, irmãos, nós temos uma coisa. Eu não sei se algum dia aconteceu com os irmãos, mas já me aconteceu. O meu coração está tão perturbado que eu tive de clamar: Senhor, eu quero a tua paz pela fé. Tu me prometeste, eu quero. E eu recebi pela fé. Irmãos, nós temos promessas. Promessas são cheques que nos foram dados, que nós precisamos de pegar para meter na nossa conta. Muitas vezes nós precisamos disso. Eu não sei quantas vezes os irmãos estão em oração e o nosso pensamento voa para aqui, para lá. E nós precisamos de clamar: Senhor, eu levo cativo o meu pensamento a Ti. E na hora todos aqueles pensamentos em nome de Jesus. E nós podemos orar em paz e em tranquilidade. Entrando no Santo dos Santos. Para podermos viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. A presença. Aleluia. E agora? Quem sou eu? Quem sou eu, afinal? Muitas vezes, irmãos, nós nos gloriamos de tanta coisa, não é? Mas a palavra de Deus diz-nos que somos pó. Mas o problema não é só que somos pó, irmãos. É que o Salmo 103, que eu tenho aqui agora o apoio, eu nem me lembrava que tinha o meu apoio. Só quando mudei de folha é que eu vi. Nós encontramos que o nosso Deus se lembra de que somos pó. Sabem porquê, irmãos? Para não pedir de nós aquilo que Ele não pode pedir. Isabel, eu fiz-te santa, diz o Senhor para ela. Eu transformei toda. Se Ele não se lembrasse que Isabel era pó, Ele dizia assim: estou desiludido. Mas Ele se lembra de que somos pó. O Salmo diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, o pó serve para quê? Para tirar do lugar onde está. Não é, irmão? Porquê é que as irmãs passam tanto tempo a limpar o pó? Porque não gostam de o ver. E quando ele se amontoa, ficam tristes. Olha, há quantas semanas eu não limpo o pó? É quando a gente vai, não é? Não sei se já aconteceu, mas mais que uma semana a gente chega lá e há quanto tempo eu não passo por limpar o pó? Está tão acumulado. Agora é uma coisa boa, suíva.
Mas, irmãos, não só somos pó, como não temos justiça própria. Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz exatamente isso. E sendo achados nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E, meus irmãos, a nossa justiça é baseada na cruz. Não há outra justiça que a gente tenha. Mas também outro aspecto, irmãos, também somos salvos pela graça. Não é pelas nossas forças. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, com base nestes 3 versículos, o que é que nós temos para nos gloriar? O que é que nós temos para dizer de nós próprios? É que a palavra de Deus diz, não sou eu, irmãos, é a palavra de Deus que o diz. Mas diz-nos algo maravilhoso. E nós vamos ler. Romanos 8, 27. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, apesar de tudo que somos filhos de Deus. Isto é alguma coisa que nós nunca podemos esquecer na nossa caminhada cristã. Irmãos, eu sou nada, mas eu sou tudo em Cristo. Irmãos, ser herdeiro de Deus, eu acho que já é um privilégio tremendo. Vamos pensar que eu vou distribuir a minha herança. Não é grande, não é nenhuma, e não vou deixar, só tenho um filho, neste caso é tudo para o Samuel, mas vamos pensar que eu era multimilionário e eu distribuía uma parte da minha herança por várias pessoas. Isso já é maravilhoso, não é, irmãos? Receber uma herança sem contar é maravilhoso. Mas, irmãos, aquilo que para mim é mais importante neste versículo é que eu sou co-herdeiro com Cristo. O irmão pensou o que é ser co-herdeiro com Cristo? O nosso Deus dá-nos a herança de seu Filho. Seu Filho é sua essência. Não é aquela herança que nós temos como alguém que vai herdar de alguém. Não, eu vou ser co-herdeiro com Ele. Não imagino. É o que a Isabel há pouco dizia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. O que é rua de ouro e cristal, irmãos, é apenas um vislumbre daquilo que será a eternidade. Irmãos, quando casamos, lembram-se que era custoso comprar as alianças, não é? Quando hoje queremos oferecer um anel, uma pedra preciosa melhor, já pensamos, bom, vamos começando a diminuir o tamanho, não é? Porque é muito caro uma pedra muito grande. Irmãos, tudo isso é nada. Eu vou andar numa rua de cristal. Ou seja, irmão, cristal não tem valor nenhum, eu piso com os pés. Ouro, eu piso com os pés. Já imaginaram se o alcatrão fosse substituído por ouro? Que valor tinha isto? Nada. Verdade ou não, irmãos? Então, aquilo que nós podemos dizer é que, irmãos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isto transcende a nossa capacidade de raciocínio. Não somos nada, mas temos tudo. Não valemos nada, mas Deus nos recheou com tudo. Então, vêm agora as admoestações. 2 Coríntios 17, 10, 17. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Irmãos, se nós cumpríssemos, se nós pensássemos, não é se cumpríssemos, se nós pensássemos nestas realidades, quando estamos perante o Senhor, o nosso coração seria um coração quebrantado. E Ele diz que de um coração quebrantado, Ele ouve, Ele escuta e Ele abençoa. Então, Paulo, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7 a Coríntios, diz assim: pois quem é o que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, porque te vanglorias, como se não tivesses recebido? Irmãos, então temos estas áreas interessantes para nós. Primeiro, não somos nada. Somos pó, não temos justiça própria, somos salvos pela graça.
mas nós recebemos a herança de Deus e sermos co-herdeiros com Cristo. Então, que nós não nos gloriemos de mais nada, a não ser da obra redentora na cruz do Calvário. Mais um aspecto, irmãos, agora é: quem são os outros? O que diz a palavra de Deus sobre os outros? Quem são os outros para mim? E vamos então ver, como eu disse, 3 aspectos: família, igreja e sociedade. Em primeiro lugar, nós temos os pais. E nós encontramos em Êxodo, na lei, e em Efésios, repetido pelo apóstolo Paulo à igreja, dizendo: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo. Há uma promessa neste mandamento. Então nós temos que ter algum cuidado. Honrar os pais não é fazer o que eles querem, irmãos. Cuidado. Há muita gente que me confunde. Eu sou pai. Já fui filho. Sou filho. Meu pai já está na glória. Mas não é fazer o que os pais querem. Honrar é ter em atenção que são os meus progenitores, aqueles que Deus usou para que hoje eu pudesse estar aqui hoje. E eu preciso de cuidar deles. Preciso tratá-los como eles merecem. Porque eles cuidaram de mim. Ontem nós vínhamos a conversar com a minha irmã no carro e ela disse: o meu filho está passando fácil. Eu disse para a Olga dizer a ela: é para saber o que é que os filhos já fizeram aos pais. Que a minha mãe sofreu comigo. Eu era um santinho, mas era de pau canachoso. Eu era bem rebelde. Meu filho não saiu a mim, graças a Deus. Irmãos, os nossos pais são alguém a quem nós precisamos de amar e de honrar. Quando nós olhamos para Deus como Pai, nós temos uma antevisão daquilo que é ser Pai e daquilo que, como nós devemos tratar o nosso Pai. Da mesma maneira que tratamos Deus, com as devidas diferenças, certo? Mas também temos um outro versículo que nos ajuda a ver um outro aspecto. Hoje, nós não temos o chamado clã, ou seja, a casa de família. Mas em Timóteo, o apóstolo escrevendo portanto, a Timóteo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Irmãos, eu não, acho que ainda não sou, não é? Aquele velho teimoso. Mas, e peço ao Senhor que me dê a graça de não ser, mas que eles são muito teimosos. Os mais idosos são muito teimosos. E eu peço a Deus que o Senhor me guarde para que eu não faça isso. Porque nós somos crianças, cada vez mais, não é? Passamos pela adolescência, da velhice, e depois vamos para a criancice mesmo, não é? Mas já temos muitos anos vividos. Mas isto não pode impedir de nós cuidarmos dos nossos. A Olga que vinha-me a contar uma história mórbida no carro. Uma senhora que, num outro país, resolveu levar o tio morto, não é, para ela assinar uma procuração para misericórdia. Isto não é cuidar. Tem outros nomes, não é? Mas não é cuidar do tio. Que tristeza, irmãos. Ao ponto que chega a ganância. Tenhamos cuidado com isso. Mas e a igreja, irmãos? O que é que Deus fala sobre a igreja, sobre essa comunidade em que nós vivemos? É interessante que eu nunca tinha pensado, até há uns tempos atrás, nas palavras do Senhor Jesus, que Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas lá no Êxodo, quando o Senhor decretou a lei para o seu povo, isto estava intrínseco.
Só que ali era generalizado. E agora havia uma preocupação do Senhor Jesus, era com a sua igreja. Porque ele sabia, irmãos, que iriam haver problemas na igreja. Ele sabia que iria haver falta de amor na igreja. Ao ponto de o apóstolo dizer, por causa disso, o amor de muitos esfriará. Irmãos, a ordem é do Mestre, não é minha, irmãos. Esta ordem é do Senhor Jesus. Um dia, quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, que não é um tribunal de condenação, porque tem o nome tribunal, não é de condenação, é um tribunal em que nós vamos receber a recompensa que o Senhor vai dar a cada um de nós. Há lá coroas, há lá uma série de coisas, muitas coisas bonitas para nós, não é? Segundo ele diz, não é? Então nós vamos um dia comparecer, e ele não vai dizer assim: olha, o que é que tu fizeste da Constituição Portuguesa? Não vai perguntar: como é que tu desobedeceste ao regulamento interno e aos estatutos? Olha os estatutos que tu quebraste da igreja ou de uma outra organização, seja ela qual for. Ele vai lhe perguntar assim: o que fizeste da minha palavra? Irmãos, não está aqui assim: procurai. Há alturas em que nós temos assim: procurai como, mas aqui diz: não, amai-vos uns aos outros. É imperativo. Mas o meu amor é eterno. É. Mas você tem uma capacidade que os outros não têm. É pedir a Deus que lhe dê e derrame sobre ele o seu amor para que você ama. Irmão, eu tenho falta de amor por algumas pessoas, tenho. Eu tenho que pedir a Deus que me ajude a amá-las. Mais uma vez, não é fazer o que elas querem, atenção. É procurar a santidade delas. Porque senão eu andava conforme as outras pessoas que gostam. Andava com a roupa que as outras pessoas queriam. Só comprava o que as outras pessoas queriam. Só comia o que as outras pessoas queriam. Não, irmãos. Eu como o que eu gosto. E o meu irmão me suporta com amor cristão. Para isso precisa de ler Romanos 12, 13, 14 e 16. Para entender bem essa parte. Um come, o outro não come. Glória a Deus por isso. Não critica. Um faz, o outro não faz. Glorifica a Deus por isso. Há um versículo que ainda me causa mais transtorno emocional, que é este. O Evangelho, diz Paulo aos Romanos, pode ser pregado até por inveja e porfia. E diz ele no fim: mas até com isto me regozijarei porque Cristo está sendo pregado. Irmãos, para mim tem sido difícil. Como é que o Evangelho é pregado por inveja e porfia e eu me alegrar com isso? Tem sido duro para mim, irmãos. Pensam que tem sido fácil? Não. Tem sido muito difícil, porque eu gosto que o Evangelho seja pregado daquela maneira. Os irmãos não. Eu estava a comentar agora há bocadinho com o irmão Cristiano, que uma vez eu comecei o culto sem orar. E o irmão, ainda não oramos. E eu disse muito claramente, eu não pude responder tudo. Agora eu vou dizer o que eu queria dizer também, mas não disse. Vou dizer assim, irmão, o que eu disse foi assim: irmão, não orou em casa antes de sair de casa. Irmão, não orou quando chegou ao culto. Mas não pedi resposta. E depois disse assim: irmão, é imperativo nós orarmos no início do culto. Não houve resposta. Só faltou a última pergunta que eu gostava de fazer: irmão, por favor, dê-me o seu missal, porque o meu não é esse. Eu não tenho o seu missal. Sabem o que é o missal, não sabem? É que o culto é aqui hoje, igual na Suécia, na Irlanda, nos Estados Unidos. Isso é que é o missal. Começa e termina da mesma maneira. Mas nós não temos ordem de culto em lado nenhum, irmãos. Glória a Deus que começamos com a palavra, em lugar de louvor, e terminamos com louvor. Nos acampamentos do Palhal, irmãos, um dia tivemos lá alguma manifestação maravilhosa da graça de Deus, irmãos. Eu acabei de dar o estudo e o grupo de chefes com a minha esposa resolveram fazer um tempo de louvor. Irmãos, nós tivemos quase 1 hora. A Cláudia está aqui, o Samuel, lembram-se disso.
Nós tivemos jovens a chorar, a clamarem ao Senhor que lhes perdoasse porque os roubavam no supermercado. Eles eram infiéis na igreja. Irmãos, consagraram-se ali tantos jovens. Irmãos, no período de louvor, no final do culto, não tínhamos planeado, não tivemos atividade juvenil, aquela atividade física. Eles mudaram para um tempo de louvor e Deus agiu de uma maneira extraordinária, irmãos. E foi no final. Irmãos, não temos ordem de culto. Igreja do Senhor, presta adoração de coração. E é para isso que o Senhor está a olhar a cada um de nós. Por isso, irmãos, nós temos a ordem do Mestre: amai-vos. Irmãos, quando o nosso filho faz asneiras, nós não temos sempre uma atitude de perdão. E quando o vizinho faz asneiras, que filho malvado. É não é verdade, irmãos? Mas o meu não, coitadinho. Olha, veja lá que ele errou. Hoje não fez aquilo que devia ter feito. O meu filho é tão querido, mas hoje, olha, aconteceu. É este tipo de atitude que Deus quer, de uns para com os outros. Meu irmão, eu sei que o irmão erra. Eu sei que o irmão faz coisas que eu não gosto. Mas, irmão, ame-o e procure ajudá-lo. Se não puder mais nada, ore por ele. Para que o Senhor opere no seu coração e ele possa ser usado para a honra e para a glória do seu nome. Mas, irmãos, o apóstolo o apóstolo João, na primeira carta, ele vai dizer exatamente isso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fruto, de facto, de verdade. Irmãos, eu sei que há muitas coisas em muito lado que não gosto. Sei que há muitas coisas que eu acho que seriam dispensáveis. Mas se eu acho tudo isso, eu devo colocar isso diante de Deus em oração. Só mais nada, irmãos. O que é que nós podemos fazer? A irmã há pouco falou sobre o que se passa com os jovens. O que é que nós podemos fazer com aquilo que o governo português aprovou, ainda que de uma forma muito esquisita, sobre alguns materiais de ensino, nomeadamente a ideologia de género? Mas podemos orar. E o Senhor muitas vezes diz a mesma coisa para nós. Pode dizer para nós a mesma coisa que disse: para! Esta batalha é minha. E nós vamos ver Deus agir, irmãos. Quando nós não podemos fazer nada, paremos. Porque a batalha é dele. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Irmãos, não dissemos isso? Ele é o Deus do possível. Então Ele tem poder para fazer tudo. Quando nós não podemos fazer, quando estamos impossibilitados, não vamos poder alterar a lei do casamento gay, mas podemos pedir ao Senhor que esclareça as mentes e os corações, para que isso não se realize com tanta intensidade em Portugal. Que haja temor de Deus na nossa nação. Que os nossos governantes e as nossas autoridades sintam o poder de Deus nas suas vidas. Não possam dizer, alguns dizem sim, é verdade, nós temos muita gente a falar assim. Irmãos, uma coisa é aquilo que o homem pensa, outra coisa é como Deus age no coração e na mente de cada um individualmente. Colossenses, capítulo 3, diz-nos o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso algum tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Às vezes dá-me vontade de muita coisa, irmãos. Às vezes até converso com alguém e digo assim: deixa-me desabafar aqui, que é para eu não me falar lá fora. Porque é muito feio desabafar lá fora. Então eu desabafo com ela. Falo com ela, digo tudo aquilo que eu penso. E ela depois diz: cuidado, cuidado. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu uma companheira. Sabem o que é que ela é? Diz o segundo Gênesis. Uma companheira aqui. Idónea. Bom. Iríamos para outras áreas. Bom, agora mais um aspecto da sociedade.
Terceiro aspecto, o que é a sociedade para mim? Irmãos, nós somos crentes, temos princípios. A palavra de Deus diz-nos, e aqui são as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Irmãos, a base, o alicerce da igreja também está no Sermão do Monte. Está na cruz. Sim, está na cruz. Mas a sua doutrina está ali. Como diz a teologia, não é? Os evangelhos explicam, os epístolas explicam os evangelhos. E nós vamos encontrar, não é? Depois, mais alguns detalhes sobre isso. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E que eu queria, sem falar em detalhes sobre isso, eu quero dizer, irmãos, que o meu irmão em Cristo não é meu inimigo. Ponto final. Quando existe problema de disciplina na igreja, irmãos, o meu irmão em Cristo não é meu inimigo. Pode ser considerado um publicano. Pode ser afastado da comunhão da igreja. Mas ele não é o meu inimigo. Ele é aquele que, infelizmente, não fez aquilo que devia. Só isso. Portanto, não tratemos os nossos irmãos em Cristo como inimigos. Inimigos são os inimigos da cruz de Cristo. Portanto, essa terminologia não é permeável, certo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o Senhor Jesus esclarece logo a seguir uma coisa que é importante para nós. Versículo 46, que diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos o mesmo? Irmãos, já pensaram? Os publicanos, aqueles que são apenas pecadores, eles amam quem os ama. Mas nós precisamos de amar aqueles que não nos amam. Lá está mais uma vez, não é fazer o que eles querem, irmãos. O nosso Deus ama-nos, não faz aquilo que nós queremos. Não é verdade, irmãos? Ele amou-me de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas não faz o que eu quero. E quando eu oro, eu peço a Deus. Eu não estou a ordenar nada a Ele. Não diga a Deus, ó Deus, faz isto. Irmãos, eu ri-se assim para ele. O que é isso? Então, o Barro está a dizer ao oleiro para eu... O que é isto? O que é isto? Senhor, se for da tua vontade, faz. Faz da tua vontade. Mateus 5,47 diz assim: saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Agora, irmãos, o Senhor extrapola. Vai para fora das termos de Jerusalém, ou de Israel. E diz, os gentios também saúdam-se uns aos outros. Eu vou terminar, irmãos, com alguns desafios. E agora gostaria de deixar convosco uma história e também algumas frases que nos ajudarão a compreender tudo aquilo que eu acabei de dizer. A primeira delas, eu vou citar 3 citações de Branham Manning. Eu gosto muito dele, acho que é um escritor que mexe connosco, e ele apreendeu o sentido do amor com 2 camponeses na Ucrânia, um pouco embriagados. Porque um dizia para o outro, eu amo-te mais que tu. E o outro dizia, não, eu amo-te mais que tu. E estavam naquela discussão até que um disse para o outro, olha lá, tu sabes o que é que me magoa? Ele disse, não. Então como é que tu, se não sabes o que me magoa, diz que me amas? Irmãos, eu queria aplicar isto à nossa vida como igreja. Você sabe o que é que magoa a Deus? Sabe com o que é que Deus fica ofendido? Sabe com o que é que Deus detesta? Se não sabe, como é que você pode amar a Deus? O grande problema dos judeus, no tempo em que as palavras do nosso versículo base
foram escritas. Eram mais ou menos o tempo dos juízes. E talvez seja mais ou menos o tempo dos nossos dias. Cada um faz o que bem parece aos seus olhos. Compreendem, irmãos? Se eu não sei o que magoa Deus, eu não sei se estou a fazer alguma coisa que o magoa. Então como é que eu posso dizer que o amo? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Chegarem a casa com um presente e dizer assim, olha, eu acho que vais gostar. E depois ouvem assim, não sabes que eu enjoei isso na gravidez? Já não me lembrava que tinha sido há tantos anos. Muitas vezes nós também oferecemos presentes a Deus que Ele diz, não sabes que eu já te disse que eu não gosto disso. O outro aspecto que eu queria deixar convosco é uma frase que ele usa, que é interessante. Quando o ser está dissociado do fazer, os pensamentos piedosos passam a ser um satisfatório do ato de lavar os pés sujos. Os irmãos estão a compreender? Quando o ser está dissociado do fazer, os pensamentos piedosos passam a ser satisfatório do ato de lavar os pés sujos. Eu creio que para nós é muito difícil pensar o Senhor Jesus tirar a sua capa, cingir-se de toalha, pegar uma bacia e lavar os pés aos discípulos. Eu creio que a reação de Pedro é absolutamente natural, irmãos. Senhor, tu a lavar-me os pés. Irmãos, qual de nós se aceitaria de ânimo leve? Sem questionamento, nem que não falasse. Porquê é que o Senhor me está a lavar os pés? E ele disse, olha, se eu fiz isto, vocês devem fazer uns aos outros. E isto é a realidade, irmãos. Quando o nosso ser não é acompanhado de fazer, só o meu pensamento chega para eu considerar que lavei os pés ao meu irmão. Isto é terrível, irmãos. Pensemos nisto. Mais uma outra. É interessante, irmãos. Muitas vezes nós temos razão e fé. Luta terrível. Muitas vezes temos imagens que, como aquela que está ali, parece que pegamos na lua. É uma criança. A criança quis tirar aquela imagem porque ela queria se lembrar que um dia pegou na lua. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, temos dito várias vezes durante este congresso. E exatamente João fala sobre isso. Com que frequência os cristãos relutam em crer que foram transformados e que o impossível se torna possível. E nós temos ali uma imagem de alguém a atravessar, prefigurando a passagem pelo Mar Vermelho. As águas formaram duas grandes colunas, duas grandes paredes, uma de um lado e outra do outro. E eles passaram a pé enxuto. Eu já ouvi uma imaginação muito grande de um irmão que disse que eles passaram... Eu ouvi essa mensagem, por isso depois no fim tive uma conversinha com ele, que passaram com água por o artelho. São as tais imaginações interessantes. A palavra diz que é bem enxuto, mas ele achou que era por o artelho, porque para ele era difícil que o mar não tivesse seco. Mas, irmãos, qual é a diferença do milagre de pôr as paredes de um lado e do outro e o chão seco? Qual é a diferença entre as paredes e o chão? Não há nenhuma, irmãos. O chão está seco e as paredes estão ali, uma de cada lado, e são paredes de água. Custa a crer? Creia, meu irmão, que está escrito. E se o meu Deus pode fazer isso, Ele pode fazer coisas incríveis na minha vida e na vossa. Amém? Então, queria terminar parafraseando
3 versículos da Palavra de Deus. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, peçamos a Deus um coração quebrantado, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. Vamos terminar a oração. Pai, nós te damos graças pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te damos graças por aquilo que fizeste em cada um de nós. Damos graças porque Tu nos queres usar para proclamar a Tua palavra, para sermos sal e luz, para sermos os arautos da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, a obra realizada na cruz do Calvário. E Tu nos deste esta incumbência para que fôssemos e falássemos a todas as nações, e para que nós pudéssemos honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, nós queremos comparecer diante de Ti, tal como somos, mas reconhecendo que somos quem Tu és e aquilo que Tu desejas das nossas vidas. Queremos que Tu sejas honrado e glorificado. Entregamos tudo nas Tuas mãos e te damos graças. O fazemos no nome do Senhor Jesus.